Graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre o Salmo 42, o versículo 5. Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E no 11 repete: por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Graças a Deus pela palavra do salmista. No verso 11 é interessante essa palavra. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ou seja, tudo que o salmista estava vivendo, todo esse enfrentamento dessa angústia, dessa dor, dessa tristeza, é algo que foi além de um conflito interior ou íntimo e transparecia. Era algo que visível a todos que ele estava sofrendo e sofrendo intensamente. O interessante aqui não é só que ele reconhece o sofrimento, a capacidade de sofrer. O interessante é que ele está enfrentando o sofrimento cuja origem ele reconhece ser algo relacionado ao si mesmo, ao self, ao seu eu, a maneira como ele compreendia a si mesmo, a maneira como ele compreendia a fé, a maneira como ele compreendia a religião, a sociedade, o mundo à sua volta. Ele estava tendo dificuldade de conciliar aquele momento difícil com tudo que ele estava experimentando, de maneira tal que ele foi acometido de um quadro reconhecido ou tratado como depressão espiritual, que muitos chamam de morbidez. A questão da depressão é que ela não é necessariamente uma doença. Ele é um estado físico, emocional, um estado de espírito bastante característico, mas muito comum na vida da maioria das pessoas. É bastante comum. Em algumas pessoas é uma fase, é uma etapa da vida, em outros é um quadro recorrente, né, de tempos em tempos a pessoa é acometida daquilo, mas o fato é que a depressão em si, ela não é necessariamente má. Ela pode ser uma oportunidade para que a pessoa, através daquele processo, saia dele melhorado, saia dele com experiência, com propósito, com fé renovada, com disposição renovada. Tá? É esse o objetivo do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Tá? O cristão sofre de depressão? Sofre. Não é frescura, não é chilique, tá? Não é necessariamente demônio, tá? Não, acontece na vida de muitas pessoas. O interessante é que se você pegar a história da igreja, a história da religião cristã e até mesmo a história das religiões, os santos cristãos, de um modo geral, foram homens e mulheres com uma tendência à introspecção, tá? Não tem empolgadinhos. Não tem empolgadinhos. Pessoas, normalmente, que se voltavam para si com uma facilidade maior que os outros. Também sofriam mais intensamente do que os outros, mas isso é normal. O Dr. Martyn Lloyd-Jones aqui, ele apresenta um quadro e também uma observação no mundo chamado moderno, atual. Um dos motivos pelas quais as pessoas sofrem muito, é que elas têm buscado espelhar-se, buscado espelhos. Muita gente, inclusive, na fé em Cristo Jesus, não tem vivido a sua própria vida, a sua própria experiência. Ela quer viver a vida de outra pessoa. Ela quer experimentar a maneira como outra pessoa experimentou a vida. Isso é doentio. Isso certamente causará sérios e graves problemas. Eu queria ser como Moisés. Tudo bem, você pega a sua maquininha do tempo, você volta no tempo, lá no Antigo Egito, e no exato momento em que o bebê Moisés estiver passando nas proximidades de onde a princesa egípcia estava tomando banho lá com o seu séquito, você dá um sumiço no Moisés e toma o lugar dele lá.
porque é impossível viver a vida do outro. É impossível experimentar o que o outro experimentou. Tá? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Cristo, é a mesma realidade, mas somos indivíduos diferentes. Sentimos de modo diferente um do outro. É o mesmo sentimento, é a mesma emoção, mas a experiência em relação àquilo é diferente em cada pessoa. Então você precisa abandonar essa ideia, esse mito, essa fábula, esse conto. Ah, quero viver como Elias. Para, meu filho. Você não pode. Por que não posso? Porque você não é Elias. Tá? Você não é João Batista. Você não é Isaías. Você não é Ezequiel. Você não é o Adão. Você é você. Aceitar isso é o primeiro passo para a cura. A autoaceitação. Esse é um passo muito importante. Junto com essa autoaceitação, aceitar viver no mundo real, realidade. Espiritualidade não é delírio. Espiritualidade não é entorpecimento. Se você quer fugir da realidade, não use a fé como pretexto. Se você vai estragar a sua vida, estrague só a sua vida. Não destrua a vida de outros. Tá? Não destrua a vida de outros. Não, se você não consegue ser instrumento de Deus para a salvação, para a edificação, procure em Deus as razões, siga o caminho que Deus propõe para a sua vida, mas não se permita usar pelo maligno para destruir vidas, tentando ser alguém que não é você. A Bíblia ordena, nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Tá? Isso é muito importante. O senso de realidade, o senso de ridículo, e o senso de humor, que também deve e pode ser cultivado. Tá? Ninguém gosta de gente chata. Gente demasiadamente chata afasta os outros. A Bíblia declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Então ele fala desse senso de realidade aqui com as palavras dele, Muito elegante, bastante rebuscado, uns 40 anos ou mais de ministério cristão. Ele fala com autoridade e escreve com autoridade. Por isso, estamos apresentando aqui o material também proposto por ele. Podemos dividir o mundo em dois grupos. É o que as pessoas fazem de um modo geral. O dos introvertidos e dos extrovertidos, tá? Que normalmente não se dão muito bem, mas há amizades entre introvertidos e extrovertidos. Quem é que não tem aquele amigo meio deprê e aquele outro amigo que é sempre alegrão? A mesma alegria no velório, no terremoto, na enxada. O cara sempre tem a brincadeira, a piada, o humor, é aquele jeitão lá. Eu acredito que é um terceiro grupo, dos equilibrados, tá? Que é o que mais sofre, porque tanto os introvertidos quanto os extrovertidos consideram esse equilibrados aí, arrogantes e pretensiosos, né? Mas, basicamente, nós dividimos o mundo em dois grupos, introvertidos e extrovertidos. Acredita-se que os introvertidos têm uma maior tendência a esse quadro de depressão espiritual ou depressão crônica. Acredita-se. Por quê? Porque, dada a natureza da pessoa, dada a condição, ela expressa o que está sentindo, ela sofre, ela tem dificuldade para evitar esse sofrimento e de demonstrar no dia a dia essa condição. Tá? No seu trabalho, na sua pregação. É muito comum artistas, né? Pessoas que têm que produzir algo que diz respeito à emoção, sentimento, passarem por períodos, inclusive escritores, passarem por períodos de depressão. E eles aproveitam esse período para produzir mais, né? A pessoa volta para si, ele vasculha mais intensamente as emoções, os sentimentos, e ele expressa mais intensamente tudo aquilo. É também uma técnica, o voltar-se para si. É uma técnica de meditação também. Mas como evitar
Qual é o perigo, qual é a depressão? Quando ela é perigosa? Quando ela se torna mórbida, a morbidez. Isso acontece, infelizmente. É comum as pessoas usarem personagens bíblicos que, em determinados momentos de suas vidas, de seus ministérios, pelo que nós vemos na narrativa, eles expressaram diante de Deus e assim ficou registrado um quadro de depressão, de angústia, de sofrimento, de dor tão intensa que chega perto da morbidez, um quadro de doentio mesmo. A pessoa parece que está pronta para desistir da vida, né? Pronta para se abandonar, se deixar levar. O que nós vemos na Escritura é que Deus nunca abandonou essas pessoas. E mesmo nesse quadro, mesmo nessa condição difícil, Deus lidou com elas, tratou com elas e as manteve úteis no ministério que a elas havia sido dada pelo próprio Deus. Tá? Aí é um condicionante de um compromisso com Deus, um compromisso iniciado, inaugurado por Deus. Não é porque a pessoa ingressou no ministério aí de uma forma profissional, que eu não tenho nada contra, de uma forma... É um bom emprego, né? Tem uma visibilidade social, tem um certo respaldo, tem algumas pessoas precisam muito disso, né? A credibilidade do ofício, né? A dignidade do ofício. Dignidade do ofício. Ou é ministro do evangelho, ou é professor universitário, faz bem para muita gente, não há nada de errado ou de pecaminoso nisso, tá? Mas há outras que foram aparentemente laçadas por Deus e trazidas para aquela função, para aquele ofício. O que é melhor? O que é melhor é o que Deus preparou para a sua vida. Porque mais importante do que vocação, na minha opinião, é o caráter, é o compromisso, é o comprometimento. Tá? É a capacidade de comprometer-se, é a capacidade de estabelecer um pacto, um vínculo e ser fiel àquele compromisso. Talento, vocação, nós vemos aí sobrando. O Espírito Santo concedeu dons aos homens em abundância. E a Bíblia promete que ele continua concedendo e concederá à medida que for necessário, conforme a necessidade, segundo também o desejo e a intensa busca ou preparação daquele que assim o deseja. Então, não é porque a pessoa se apresenta de uma forma mais... não é caráter a palavra, né? As pessoas usaram temperamento. Eu detesto essa palavra. Mas já é o que está aí, é o que pegou. Um temperamento mais introspectivo, mais intensamente introspectivo, não significa que essa pessoa chegará às raias da depressão mórbida ou crônica, tá? Há outros fatores que não seja a característica do indivíduo, há fatores climáticos, há fatores externos como guerras, né? Há fatores econômicos, há fatores ambientais e tem também as questões de saúde, porque o ser humano é uma pessoa só. Quem sofre de problemas respiratórios sabe que tem uma tendência à depressão ou à ansiedade. Depressão e ansiedade são aspectos diferentes do mesmo problema, tá? Quem tem problema respiratório sabe, ele lida mais com a chamada ansiedade, né? A expectativa, por conta da dificuldade de respirar. Você viu pessoas aí num quadro de aflição desesperador durante a pandemia, aí, o auge da pandemia da Covid, pessoas sofrendo, com dificuldade de respirar, sem acesso a cuidado médico devido à grande quantidade de pessoas. Então, quem sofre de problemas respiratórios tem uma propensão a desenvolver a ansiedade, que está caracterizada também como depressão. Muitos não sabem, mas é um aspecto da depressão. Algumas pessoas que sofrem de algumas doenças crônicas, que envolvem dor, inflamação, também têm uma propensão a uma depressão. Por quê? Porque você não consegue separar o corpo do espírito. Tá? É impossível. É impossível. Então, toda e qualquer doença pode causar esse quadro e causa, eventualmente, um quadro
depressivo no indivíduo. Isso é perfeitamente normal e é tratável. O médico que te acompanha pode te orientar, te ajudar ou te encaminhar para outro médico. Não adianta ficar com essa conversa, é falta de Deus no coração. Não. É um quadro emocional, é um quadro espiritual, é um quadro orgânico, físico, fisiológico, que pode ser tratado, que pode ser administrado de maneira a não se tornar um impedimento para a vida do indivíduo. Por isso que eu sou a favor, procura o profissional, procura, porque boa parte dos ministros religiosos não estão preparados, né? Ou não se prepararam, ou não querem. Por quê? Porque é desgastante você acompanhar esses processos. Porque você saberá que de tempos em tempos a pessoa passa por aquele quadro. Que há pessoas que não importa o quão bom é o seu conselho. Há pessoas que não importa o quão poderosa é a sua oração. A pessoa é um pouco abaixo em questões de humor. Tá? Tem uma tendência ali, ó, é meio tristão, é meio desanimadão. Vai fazer o quê? E muita gente não gosta de conviver com pessoas assim, porque tem a impressão de que está sendo sugado, explorado. Não, você está se relacionando de uma maneira equivocada com aquela pessoa. Você não está respeitando a natureza daquela pessoa. Agora, quando essa pessoa procura ajuda, ela deve ser encaminhada e orientada a procurar ajuda. Se você, por um acaso, se você que sofre de depressão e entende ser necessário procurar ajuda, eu acho ótimo. Procure. Procure. Não é porque muitos ministros religiosos não estão preparados que não existam ministros religiosos que não estejam preparados. Tá? Tem pessoas que são confiáveis, que podem te acompanhar nessa jornada. É possível fazê-lo sem medicação? É possível fazê-lo sem medicação. É fácil? Não. Num mundo pragmático, em que as pessoas querem tudo rápido, comida pronta, né? Ah, o lanche está pronto, a pizza está pronta, é tudo pronto, tudo rápido. As pessoas querem respostas rápidas. Respostas rápidas, remédios rápidos, via de regra, acabam provocando um quadro depressivo muito mais intenso, porque a pessoa não está bem, está ali abaixo da média. A resposta rápida a joga por um tempo num quadro aqui de expectativa e isso dura pouco. Aí a pessoa quando cai lá embaixo. Muito parecido com a depressão medicamentosa, né? Depressão medicamentosa, há depressões causadas pelo excesso ou pela ausência de atividade física também. Então, são muitos os fatores. O demônio também. Há questões espirituais envolvidas também. Mas nunca um só motivo. Não é porque a pessoa sofre de depressão que ela é uma pessoa debaixo de uma opressão demoníaca. Mas o quadro depressivo pode, caso a pessoa não saiba aproveitar-se disso, ele pode criar uma possibilidade, dependendo de onde ela busca justificativa, tratamento, cura e apoio, pode criar espaço para uma perturbação, para uma influência maior. Eu nasci assim, Deus me quer assim, é melhor assim. Não é bem assim. Eu convivo bem com a depressão. Meus parabéns, mas a questão não é só essa. Os seus filhos convivem bem com a sua depressão? A sua esposa, o seu marido? Os seus colegas de trabalho? O seu patrão? Tá? Você não é só, nós não somos uma ilha, nós não vivemos de maneira isolada. E é por esse motivo que eu falo, às vezes a medicação ajuda você a encontrar um ponto que você reconhece como equilibrado, um ponto que você pode alcançar pelos métodos normais, saudáveis e equilibrados, um ponto que você pode alcançar e manter. Tá? Então a medicação ajuda você a identificar o ponto. A medicação não é a cura, a medicação é uma ajuda. A medicação ajuda o depressivo? A medicação ajuda o entorno da pessoa que tem essa tendência. Tá? Porque ou as pessoas acabam se tornando indiferentes a essa condição, vive, mas ele é assim mesmo, cadê o fulano? Já saiu? Saiu.
Cadê o... Ah, tá no quarto. A festa, todo mundo se alegrando. E o cara tá lá no quarto, lá, esquisitão, lá, lendo, orando, ou sei lá o quê. Aí ele é diferentão mesmo, deixa pra lá. O abandono, tá bom? O abandono. Porque se a pessoa não sabe lidar com alguém que não sabe lidar consigo mesmo, a maioria vai, em algum momento vai falar, ó, até logo. Viva aí com a sua dor eterna, com seu sofrimento infinito, que eu vou viver a minha vida. Então, se você não quer ser uma pessoa absolutamente isolada, que não é nada saudável nem equilibrado, aceitar ajuda é um bom caminho. Impor ajuda ou tratamento não funciona e jamais funcionará para absolutamente ninguém. Para a alegria dos depressivos, é importante saber que alguns dos maiores santos eram introvertidos, tá bom? A pessoa introvertida, por natureza, ela tem mais facilidade para fazer uma coisa que é muito boa, que se chama autoavaliação. Ela se autoavalia. Isso é bom? Isso é ótimo. Feito com regularidade, não é algo, não é um processo diário, tá bom? O autoexame, isso é algo importante, a Bíblia orienta, a Bíblia recomenda, nós devemos fazer. Quando isso se torna um problema, quando isso se torna algo mórbido e doentio, aquela pessoa que está o tempo todo se autoexaminando, se autoavaliando, a mesma culpa, o mesmo erro o tempo todo na sua cabeça e ela não supera aquilo. Você fala do amor de Deus, do perdão de Deus, mas ela continua se culpando, continua se punindo, continua acreditando que o que ela fez está acima da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, que ela não consegue, ela se viciou na dor, no sofrimento, na angústia, né? na autopunição. Isso é mórbido, isso é doentio, tá? Isso é a indicação de que a pessoa está num quadro gravíssimo, gravíssimo, e ela precisa de ajuda. A pessoa está ensimesmada, né? O ego, o eu está no centro. Ela fala da dor para todo mundo, ela fala do problema para todo mundo, né? Ela representa, ninguém consegue me ajudar, eu não consigo, é sempre eu. Ou seja, ela está ensimesmada, tomada por uma arrogância, uma presunção acima de todo limite. Até quando essa tendência a se punir. Errou, meu amigo, você errou. Ninguém vai aplaudir, tá? Ninguém vai cantar um sambinha, levanta essa... Não. Você pisou feio na bola, meu irmão, minha irmã. Você, sabe, o samba atravessou na avenida, tá? Errou e errou feio. Não foi o primeiro, não será o último, mas isso não é desculpa. Se recupera, se recomponha. Por quê? Muitas vezes a depressão crônica é fruto de uma visão de si mesmo que ultrapassa os limites da razoabilidade humana, cristã, evangélica e espiritual. O sujeito está no delírio, está se achando. Claro que vai quebrar a cara. É claro que vai levar uma rasteira. É claro que vai tropeçar. É claro que vai se enrolar na própria língua. Né? É claro que vai pagar pelo que está falando em demasia. Só que ninguém vai dizer, porque ele não quer ouvir, mesmo quem fala ele não ouve, porque ele acredita que ele é insuperável, invencível, e não é. E não é. As desculpas e os pretextos, Satanás, não foi Satanás que armou uma armadilha, é você que cavou um buraco e pulou nele. Tá bom? Agora sai, ué. Dá para sair. Continua cavando. Vai montando terra, você sai uma escadinha e sai. Levanta, coloca a cabeça, pede perdão, toma um banho, troca de roupa e segue em frente. Encontre a medida correta, né? O ponto de equilíbrio, encontre o caminho santo. Abandona a pressa. É o que eu falo, os atalhos são muito perigosos. Essa tendência de atalho é o que torna a vida uma jornada muito mais complicada, porque a pessoa se perde e depois tem que voltar
lá atrás, onde os outros estão lá na frente, quem foi com calma, devagar, e o apressadinho que achava que ia cortar caminho, está a quilômetros de distância. Aí também é aprender a aceitar o erro e seguir em frente. Quando isso não é possível, é importante a ajuda. A introspecção e a autoavaliação, ela é muito importante, por quê? Porque nós precisamos e devemos conhecer a nós mesmos. Há outros fatores que causam, fatores físicos, ambientais, como o cansaço, esgotamento, o estresse. Ele fala aqui de qualquer tipo de doença. Isso daí você tem que tratar. Não existe incansável. Eu vou até a morte. Quando a Bíblia fala ser fiel até a morte, assim, ser fiel durante a vida. O segredo é viver, tá? Mas nós estamos falando aqui da autoavaliação. Isso é importante? Isso é importante. Nós devemos conhecer a nós mesmos, devemos conhecer as nossas forças, devemos conhecer as nossas fraquezas, devemos conhecer e conhecer bem os nossos limites. A Bíblia fala de um homem, o mais manso dos homens, Moisés. Eu concordo com a Bíblia, porque é verdade. O sujeito era fantástico. O sujeito era um homem. Moisés, sim, Senhor. Sobe o monte que eu vou falar com você. Por exemplo, isso não aconteceria nunca comigo, porque eu diria, mas se o senhor já está falando aqui, porque eu vou ter que subir para continuar a conversa? Já ia levar um sacode do Altíssimo na primeira, não é? Porque eu não sou Moisés. Deus chamava, Moisés obedecia. Ele subiu o monte, ou seja, ele se afastava, ele se distanciava. A caminhada é uma preparação física, emocional, psicológica, né? Ele seguia esse ritual estabelecido entre Deus e ele e funcionou muito bem. Deus mandava ele abençoar, ele abençoava. Deus mandava ele corrigir, ele corrigia. Ele era um homem muito submisso a Deus. Deus testava ele e ele passava. Deus sugeriu, Moisés, eu vou destruir todo esse povo que é rebelde e de você eu vou fazer um novo povo, uma nova nação, vou cumprir minha promessa através de você. Ele, todas as vezes, passou no teste. Se lançava, se jogava diante de Deus, clamava pelo povo, intercedia pelo povo, ele aconselhava Deus. Na verdade, ele estava sendo testado por Deus. Você precisa aprender. Na vida espiritual, tudo é um teste, meu irmão. O sucesso é um teste, o fracasso é um teste, a espera é um teste, o acontecimento é um teste, o silêncio é sempre um teste. Não tenha ilusão. Mas Deus me conhece. Deus te conhece. Deus conhece a cada um de nós. Mas aprove a Deus, na sua infinita graça e misericórdia, permitir que nós nos conheçamos a nós mesmos. Então, não se iluda. É sempre um teste. Até o sucesso é um teste. A vitória é um teste. A derrota é um teste. Você sempre estará sendo testado com o objetivo de ser aprovado. Foi reprovado? Senhor, me perdoa. Vamos tentar mais uma vez? E segue a vida. Moisés, por um único ato de rebeldia, de desobediência a Deus, que ele estava cansado e esgotado, né, das águas lá, Deus mandou que ele orasse, que a rocha daria água, minaria a água para alimentar o povo que estava com sede. Ele estava irritado, ele estava cansado, né? Cuidado com o dia ruim. Alguns diriam que ele levantou com o pé esquerdo naquele dia. Ele estava exausto. Mas ele viveu exausto, ele viveu cansado, ele viveu debaixo de toda aquela pressão, porque ele foi testado, treinado, preparado por Deus para aquilo tudo. Outro não suportaria. Mas, num único evento em que ele foi rebelde, né? Ele estava com o cajado, será que Deus vai fazer sair água? Ele foi grosseiro, ele foi rude, né? Ele foi indiferente à dor e ao sofrimento do povo e foi indiferente ao amor gracioso de Deus para com o povo de Deus. Por essa única razão, Deus pisou no pescoço de Moisés. Falou, você não vai entrar na terra prometida. E Moisés começou a aborrecer a Deus dia e noite, orando,
porque ele queria entrar na terra prometida. Por fim, Deus falou, ó, chega, sobe o monte, do monte você verá a terra prometida, mas você não vai entrar. E depois que você contemplar, você vai morrer. Tá? Moisés morreu porque Deus mandou. Ele foi obediente a Deus. Até nisso, ele morreu porque Deus mandou. Porque por ele aguentava ainda mais ali alguns dias, alguns anos. 120 para ele não era o limite, não era o fim. Ele falou, eu aguento ainda mais uns 15, 20 anos. Tá? Deus falou não. Deus falou basta. Deus falou chega. Deus falou para Moisés, cala-te. Você desobedeceu. Uma vez. Deus não exige de ninguém nada do que a pessoa, nada além do que a pessoa é capaz de realizar. Então, contente-se e alegre-se em ser você. Moisés, por um único erro, e não foi nem tão grave, ele estava mal-humorado. Imagina alguns ministros do evangelho aí. Mau humor constante. O cara está reclamando do quê? Atrasaram o pagamento dele? Não, está recebendo, até teve um aumento aí. Ah, o quê? O carro quebrou? Não, ele ganhou um carro novo agorinha. Tá quanto tempo sem férias? Não, acabou de voltar, né? Tava em Porto de Galinhas, né? Achar em Porto de Galinhas. Tava em Porto de Galinhas, tudo aí por conta da igreja. Ó o bronze, ó o bronzeado. O cara tá bonitão, sarado, peruca nova, né? Trocou os dentes. Mas é um humor do satanás, parece um demônio, nada tá bom. Nunca tá bom, ninguém presta, nada serve, a cidade é ruim, a água não presta, o sol é quente, a noite é fria, né? O vento resseca, que sujeito desagradável. Imagina para onde esse vai. Moisés, por um ato que não expressou corretamente o desejo de Deus em relação ao povo, a graça de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, por um só ato desses, ele ficou fora. Falando, você não vai pisar lá. Tá? Ele ouviu um não. E, humilde que era, aceitou. E Deus aproveita e morre porque acabou. O que você tinha que fazer, você já fez. Você não é o último. Deus sempre tem alguém para substituir-nos. Tá? Precisamos aprender a aceitar isso. Todo prazer tem um preço nesta vida. Na vida espiritual também. Não só há um preço, como também há um tempo. Há um tempo para tudo, já disse lá o escritor lá do livro de sabedoria. Então, essa capacidade de autoanalisar, ela é muito importante. Né? Ela ajuda a pessoa a manter a coerência. E o autor aqui, terminando aqui essa parte da introdução e a consideração, ele fala, a arte maior na questão da vida espiritual é saber como dominar-se. Então, todas as disciplinas, todo o aconselhamento, tudo direciona para essa questão do domínio próprio. Domínio próprio. Para exercer o domínio próprio, nós precisamos aprender a conhecer a nós mesmos de maneira apropriada, de maneira adequada. Não só conhecer, mas também aprender a exercer o controle. E ele diz, na verdade, posso resumir a questão desta forma. A causa básica de toda depressão espiritual é incredulidade. Incredulidade. Porque estás abatido, ó minha alma. Ou seja, quando brotou a semente de incredulidade, o salmista, ao invés de dar ouvidos a si mesmo, né, aqueles pensamentos deprimidos, doentios, não vai dar certo, minha vida acabou, está tudo arruinado, nunca terei uma família, nunca o meu emprego, sem esse emprego, como é que eu vou viver? Ele passa a gritar ele para a alma, a falar consigo mesmo, não sozinho, né? A ordenar-se, a reorganizar a sua mente, a sua consciência, a sua alma aflita e abatida. Por que estás abatidas? Por que estás assim abatida, ó minha alma? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Espera em Deus. A esperança em Deus não é passiva, ela é ativa.
Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Porque ainda contemplarei a salvação de Deus. Confia em Deus. Ele se reconstrói, ele se reorganiza, ele reconstitui-se através de princípios, de valores, usando a memória, usando o passado. Ele busca a alegria que ele viveu e experimentou, e ele sabe que está onde sempre esteve, ainda que os dias sejam ruins, a razão do alegrar-se é inalterada, porque ela está em Deus, na soberania de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus. Nós vamos trilhar esse caminho e vários outros caminhos. Terminamos assim as considerações iniciais do que é a depressão espiritual, a depressão espiritual ambientando no contexto também religioso, tá? Não adianta você pegar alguém que está passando por um período de depressão e falar, não, você tem que ir para essa igreja porque ali é avivado, você vai ser... Não faça isso. Não faça isso. Não lance, não coloque uma montanha nos ombros de alguém que já está carregando o mundo. Saiba ser a cura. Passe a compreender os processos de cura, o processo de libertação, o processo de perdão, tá? Pastorear é isso, é acompanhar a pessoa, buscar auxílios, buscar ajuda, ser a ajuda quando necessário e saber também encaminhar. Não adianta hoje o pastor, o conselheiro, o religioso ficar discutindo com o médico, com o psicólogo, com isso, com aquilo. Se essas categorias de trabalho, de atividade, de pensamento e também com a indústria farmacêutica vieram à tona, é porque os ministros religiosos em algum momento deixaram de lado as suas obrigações e as pessoas recorreram a quem estava disposto a atuar nessa área. O fato é esse, tá? Agora, recuperar a credibilidade, a confiança das pessoas diz respeito a dedicar-se. É uma vida de trabalho que vai estabelecer a confiança da própria igreja na instituição igreja. Tá? Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.